Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para o vídeo sobre esse ETF, que é um fundo de renda fixa baseado no índice IMAB, tá? Em que nós vamos comentar aqui com vocês. Então a ETF, na verdade, são cotas de fundos negociadas na Bolsa de Valores, tá? Você pode fazer a reserva e entrar antes, que é até o dia 29 de abril, mas você também vai poder comprar a cota do fundo no home broker, tá? Como se fosse a ação de uma empresa. Você compra como se fosse uma ação negociada na Bolsa de Valores. Igual uma ação qualquer, uma Petrobras, uma Vale, enfim, tá? Aí você, então, não conseguiu fazer reserva, não tinha um dinheiro agora, pode deixar para comprar as cotas no mercado de ações, porque essas cotas elas vão se valorizar pelos ativos que a compõem, não vai ser conforme uma negociação de ações, certo? Então, o que nós temos aqui? Qual é o índice que compõe esse fundo aí? E eu acho assim, já vou antecipar aqui que eu acho uma excelente ideia, tá? Por quê? Porque ele vai permitir que a gente invista em títulos que nós não temos acesso no Tesouro Direto. Quais são eles? Por exemplo, nós não temos NTN-B ou Tesouro IPCA mais 2020, 2021, 2022, nem 23, certo? Tem o 19 aí, que em seguidinha está acabando. Temos o 24, mas não existe 28, 26, 30, tá? Nem 55, certo? 40 também não existe. Então, assim, eu acho que isso aí é um acréscimo muito bom, muito positivo para a carteira do investidor, tá? E fica a dica, Tesouro Nacional, lança esses títulos aqui, essas NTN-Bs, para nós também podermos montar uma carteira assim no Tesouro Direto. Aí sim vai ser nota 10, tá? Mas o que eu gostei nisso aqui, gente? Porque assim, qual é o objetivo de um fundo de investimento, né? O objetivo de um fundo de investimento é possibilitar que você invista naquilo que você não pode investir sozinho. Então, por exemplo, esses papéis aqui, para 2055, para 2020, 2023, como NTN-B, você não pode investir sozinho como pessoa física porque eles não existem no Tesouro Direto. Então, investindo isso neste fundo é uma coisa muito bacana, muito legal, eu recomendo fortemente. Aí, pessoal, eu vou trazer aqui uma série de informações que você só vão encontrar no meu canal, modéstia à parte. Então vamos explicar aqui. Por que eu fiz em cores diferentes? Porque esses títulos que estão em azul compõem o IMAB 5, certo? Que são títulos NTN-Bs até 5 anos. Esse aqui é o perfil de curto prazo, tá? Os demais títulos, o IMAB 5+, são esses aqui que estão grafados em laranja, tá? Que são os títulos de prazo mais longo, certo? Então, são dois componentes que têm um risco completamente diferente, tá? Apesar dessa carteira estar dividida de maneira proporcional entre todos os 14 títulos, pode contar aqui porque esse aqui de 23, que tem dois vencimentos aqui de 2 meses, esse aqui, ele não está tendo taxa de compra, ele não está tendo negociações, tá? Ele só tem uma taxa indicativa. Então, o que está valendo mesmo é esse aqui de maio. Então, o que acontece? O perfil de longo prazo tem bem mais títulos. Então, o que vai acontecer, que é o que ninguém falou no canal, em nenhum canal que eu vi até agora, é que o perfil desse fundo vai se comportar mais parecido com os tesouros IPCAs longos, certo? Mas ele tem uma amortização bem grande, porque até 2026, a gente pode considerar aí um prazo curto e médio, é quase a metade da carteira. Então ele tem uma amortização muito boa, mesmo que o IPCA 2055 oscile loucamente, certo? Outra coisa que eu quero comentar, teve canal por aí dizendo que aqui tem NTN-B principal. Não tem, gente. No mercado secundário só existe NTN-B que paga juros semestral. Então aqui o que o fundo faz? O fundo reinveste os cupons semestrais, tá?
Então isso aqui todas essas aqui são NTNB com juros. Por quê? Porque isso aqui são os títulos do mercado secundário, tá? Esses títulos aqui que não estão acessíveis de forma direta para nós, pessoas físicas. Nós, pessoas físicas, temos o privilégio de ter Tesouro IPCA mais sem pagamento de juros, que é a NTNB principal, sem pagamento de juros semestral, né? Paga juro todo no fim. Então a gente tem esse privilégio. Bom, pessoal, o que mais que eu quero comentar? Então, assim, ó, é um perfil, gente, isso é que a gente tem que pensar antes de entrar nessa ETF, tá? É um perfil aí que vai ter um maior componente de rentabilidade dos títulos longos, mas com uma amortização muito interessante de vários títulos de curto prazo e alguns de médio, que vão ter uma oscilação pequena, porque a gente já sabe pelo canal aqui, eu vivo falando isso, acho que em todo vídeo eu falo, vou falar nesse também, que o Tesouro IPCA+, 2024, ele tem uma resiliência muito grande, ou seja, se a taxa subir, ele não vai prover grandes prejuízos, certo? Bom, que mais? Como é que você paga o imposto de renda disso aqui? Você paga o imposto de renda no vencimento através de DARF, como faz no mercado de ações. Quando vende uma ação, ofere o lucro, você tem até o último dia útil do mês seguinte para pagar o imposto de renda, você mesmo tem que fazer. E tem uma taxa ali, 0,05%, que é recolhido, que é o dedo duro para o leão. Então não adianta querer enganar o leão, tá? Porque ele tem o dedo duro, tem essa pequena taxinha que é cobrada quando você sai do ETF, quando você vende em bolsa, certo? E aí você vai ter que pagar esse imposto de renda, tá? Não é automático como é no Tesouro Direto, isso é muito importante, que o pessoal também não está comentando. E agora, pessoal, então assim, ó, entendemos essa questão. Então eles têm aqui os 14 títulos, tá? A maioria deles são assim de prazo médio para longo, então eles têm um peso maior na carteira, apesar do peso ser distribuído de forma igual, tá? Mas tem um componente bem interessante, que eu acho que chega aí talvez a 40%, de curto prazo, o que dá uma segurada boa e permite que a gente aufira uns bons rendimentos aqui, ó. Porque, por exemplo, aqui, ó, esse papel aqui não existe para nós no Tesouro Direto. E é um papel que eu tenho muita vontade de ter, mas não tem. Então, um jeito de investir com um bom amortizador é nesse ETF, tá? E aí, o que eu fiz, pessoal? Eu fiz um comparativo dos últimos 5 anos deste índice, né? Porque o fundo ele vai refletir o índice. Então a gente não corre um risco tão grande assim do gestor tomar uma decisão errada, porque ele tem que seguir o índice. E essas proporções, tudo isso aqui está explicado no site da Ambima, como é que é calculado, como é que é feito. Então ele não tem, o serviço dele é burocrático, ele não tem que mudar nada na carteira, certo? A carteira está lá, divulgada, é pública, certo? Então, nesse aspecto, dá para confiar, porque não tem taxa de performance, tá? Não tem aquele monte de coisa que vários fundos ruins têm, tá? Então o que eu comparei aqui, gente, que é o nosso aspecto inédito do vídeo. Eu comparei ele com 100% do CDI, comparei ele com o IPCA dos últimos 5 anos e comparei ele com o índice Bovespa. Aham! Então, pessoal, sem mais delongas, vamos para essa tabelinha aqui. Pessoal, tirem um print da tela, tá? Porque esses dados aqui você só vê no meu canal. Então o que nós temos aqui? Nós temos de 2014 a 2018, eu não fiz dos primeiros meses de 2019, porque os dados não estão bem consolidados, é um pouco mais complicado de somar direitinho. Então, nós temos que ele tem uma rentabilidade realmente muito boa. Olha aqui, ó, 14,8%, 24% em 2016 e 12% no período 17 e 18. Vamos ver aqui. Aí o que eu fiz na coluna do lado? Coloquei 100%, R$100, tá? Ao final de 2014 a pessoa tinha 114, para a gente ter uma ideia da rentabilidade acumulada nesses 5 anos, ó. Saiu com R$197, quase o dobro, gente. Quase o dobro. Comparando com a inflação, os R$100 viraram 133, ó. Então teve uma rentabilidade real excelente. Simplesmente excelente. Comparamos com o índice Bovespa, vejam que o índice Bovespa, mesmo tendo 2 anos ruins, 2014 e 2015, ele recuperou e chegou numa rentabilidade bem alta, né, de
76% no período. Isso aqui é muito bom, quase chegando nos 97%. E o CDI, gente, o nosso querido CDI, que está tão desvalorizado nos últimos tempos, também teve um rendimento muito alto, ó, 167% no período. Porque nós tivemos aí, lembram aqui, 2015, 2016, período em que houve a alta da Selic, a maior alta dos últimos 5 anos, quando a taxa foi a 14,25%, e depois 2016, 2017 foi caindo. Vejam aqui, ó. Vejam aqui, tá? Então isso aqui é o que garantiu um CDI ainda rendendo muito alto, tá? Mas o IMAB, né, de todos os títulos, da cesta de todos os títulos, ganhou de todo mundo em 5 anos, gente. Isso aí não é pouca coisa, tá? Outra coisa que eu quero comentar com vocês. Então assim, ó, eu ouvi também por aí na internet, que é um perfil de longo prazo, que você precisa de 10 anos. Não, tá tudo errado, tá? Você pode investir em 1 a 2 anos, muito provavelmente você vai ter uma rentabilidade muito boa. Por quê? Porque esses títulos aqui seguram a oscilação negativa que eventualmente algum título de prazo longo vai ter, tá? Isso aqui que o pessoal está esquecendo de analisar, que esse ETF é bem seguro, tá? Se isso não acontecer, você fica num médio prazo. Você fica eu considero 5 anos curto prazo. Mas se você considerar 3 a 5 anos de médio prazo, ok. Pega qualquer período aqui de 3 a 5 anos, você vai ter uma rentabilidade muito superior ao CDI. Você vai ganhar da inflação sempre, tá? E provavelmente vai ganhar muitas vezes do índice Bovespa, que é outra coisa, é renda variável, mas a gente trouxe aqui para ilustrar o poder da rentabilidade desse índice. Esse índice é muito forte, é muito poderoso. Outra coisa que eu vi errado, que fez a matéria e todo mundo copiou errado. Diz assim, os títulos, é uma cesta de 14 títulos, pós-fixados e indexados ao IPCA. Não é pós-fixados, gente. Vamos revisar antes de publicar a matéria. São títulos mistos, tá? Porque a taxa pré? Quando você vê lá, Tesouro IPCA mais 4%, o que é esse 4%? Hein, meus queridos? Esse 4% é a taxa pré-fixada, porque o título é misto. Ele tem o componente pré, que é a taxa, e o componente pós, que é a inflação, que é o IPCA. Então é o título misto, ele não é pós-fixado puro. O pós-fixado puro é o Tesouro Selic, certo? Então, deixar esse conceito bem claro. Outra coisa, falaram ali que no último ano rendeu 16%, o que dá 400% do CDI, tipo, Wake Me Up. Como assim 16%, 400% do CDI? Então o pessoal não sabe mais fazer regra de 3, pelo amor de Deus. Vamos fazer aqui, ó, 16%, quanto é que tá o CDI, minha gente? 6,4%. É 250, é 2,5%, não é 400% do CDI. Então assim, ó, é um índice excelente. Esse IMAB que esse fundo vai reproduzir é fantástico, é sensacional. Mas também não vamos dizer que é 400% do CDI, porque tá aqui, ó. Quanto que ele ganha do CDI no período de 5 anos? Ganha 30%. Quanto que ele ganha do Ibovespa? 19%. Quanto que ele ganha da inflação? 60%. Então, vamos falar a realidade, gente. Vamos falar a realidade, vamos falar sério. E aí, essas coisas mais bem explicadas, na ponta do lápis, você só encontra no Finanças para Ti. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos. Bom, pessoal, só queria complementar que sobre esse ETF, nós não esgotamos o assunto, nós ainda temos mais coisas para falar, nós temos que falar dos momentos ruins desse ETF, porque eu sempre gosto de mostrar os dois lados da moeda no meu canal. Nós vamos acompanhar esse ETF, nós vamos, assim como a gente fala do Tesouro Pré-Fixado 2022, do IPCA+, 2024, 2045, enfim, os momentos, as taxas e tal, nós vamos comparar com o ETF, certo? Porque como ele traz assim uma média, né, dos 14 títulos disponíveis no mercado secundário, eu acho que isso vai ser muito útil para nós. E nós vamos também fazer um vídeo mostrando qual é a posição do autor do canal, o Nathan, como é que ele vai investir nesse fundo. Será que ele vai
Ah, boa pergunta para os próximos vídeos. Obrigado e um abraço.